Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 19 de junho, a lição 12, ela tem como título As chuvas temporã e serôdia. E a lição de hoje está baseada ali no livro de Joel, no capítulo 2, do versículos 21 até 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, e versículos de 41 até 47. E também em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e Zacarias, capítulo 10, versículos 1. E o que nós vemos aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 24, conforme as Sagradas Escrituras, que nos diz o seguinte: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui é Deus falando, né, que em determinado etapas da vida cristã, ele enviaria realmente o Espírito Santo como a chuva, né, que iria fazer com que as pessoas amadurecessem realmente espiritualmente. E quando o Espírito Santo chegasse nessas pessoas, elas iriam assim crescer espiritualmente e teriam poderes de cura, teriam poderes realmente de proclamar o Evangelho, de alcançar mais pessoas, como de fato aconteceu. E esse período assim é comparado à chuva temporã, né? E que futuramente, né, viria realmente a chuva serôdia, que era para amadurecimento realmente do fruto, né? E o que nós vemos nessa lição, e que nós podemos colocar assim como exemplo, lá na Palestina, nos primeiras chuvas, ela é chamada de temporã, assim como também ocorre ali em Israel, ocorria na época, né? Que essas chuvas geralmente elas ocorriam por setembro, outubro e novembro. E elas serviam assim para as pessoas semear e plantar. E se nós olharmos assim pelo lado religioso, ela é simbolizada como a atuação inicial do Espírito Santo, onde as pessoas começariam realmente a desaflorar realmente no Evangelho, né? E com a atuação do Espírito Santo, que Jesus realmente prometeu aos discípulos, né, que ele iria ascender aos céus e que ele enviaria o Espírito Santo, como de fato ocorreu no dia de Pentecostes. E esse momento é comparado à chuva temporã, que é o início, né, da atuação do Espírito Santo, e foi como de fato ocorreu naquela igreja primitiva, nesse dia, né, de Pentecostes, cumprindo a promessa de Jesus, isso que ocorreu já no primeiro século, né, quando
Deus derramou sem medida seu Santo Espírito que fez crescer a igreja primitiva poderosamente. E por outro lado, conforme essa passagem que eu acabei de lendo ali, viria posterior uma outra chuva chamada de serôdia, que ela virá para amadurecer os grãos, que ela era acostumada para fazer isto. E isto, comparado espiritualmente, ocorrerá quando a colheita virá no fim da história da humanidade, na história da Terra, onde esta chuva, né, ela é a serôdia, ela é para preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus. E essa chuva serôdia, espiritualmente, ela vem para amadurecer o caráter, a personalidade das pessoas, para que elas realmente se aproximem do caráter de Jesus, para que possa ser feita a finalização da colheita na segunda vinda de Jesus, permitir assim que uma proclamação mundial do Evangelho seja mais eficaz, para que a colheita, quando Cristo vier, seja realmente satisfatória, né? E o que nós vemos nesta lição é que a chuva serôdia, assim como a chuva temporã, elas são assim expressões assim, bíblicas, né? Que designam os períodos chuvosos, né? Que ocorriam ali em Israel e na Palestina. E foi pego assim como exemplo, né, da atuação do Espírito Santo. E a chuva temporã, ela significa o período que ocorre ali no outono, e já a chuva serôdia é o período chuvoso que ocorre na primavera, ali na região da Palestina e Israel. E ambas fazem parte desse ciclo, né, da colheita. E a chuva temporã, traduzida do hebraico, que seria moré e oré, indica chuvas precoces para ajudar ao desenvolvimento das sementes, né? Para elas germinarem, né? Terem forças, né? Assim como o Espírito Santo é enviado para dar força o início realmente do cristão, na caminhada do cristão, para que ele possa se fortalecer e futuramente dar frutos. Enquanto a chuva serôdia, do hebraico é mogosh, né? Que são as últimas chuvas para amadurecer a colheita, que é justamente que antecede realmente espiritualmente a volta de Cristo. Tanto a chuva temporã, assim como a chuva serôdia, bem como qualquer condição climática na época, eram controladas por Deus, porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. E a Bíblia diz que é o Criador que envia ou retém a chuva, que está lá em Levítico, capítulo 26, versículo 4, assim como o Salmo 14, versículos 7 e 8. E através de Moisés, Deus disse aos israelitas: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite, que está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Como do princípio Deus deixou a natureza, né, como a existência de seu eterno poder, assim como também da sua própria divindade, né, como é mencionado ali em Romanos, capítulo 1, versículo 20. E assim como também os fenômenos, né, naturais têm sido usados como símbolos de sua fidelidade, da sua promessa, né, da fidelidade de Deus. E é um símbolo isso, da aliança que ele faz com o seu povo, que diz lá em Gênesis capítulo 9, 13, bem como as formas de revelar à humanidade as provas inequívocas, né, de que
Ele está no controle sobre todas as manifestações da natureza, que diz lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos 45, assim como Mateus, capítulo 8, versículo 26. A chuva temporã e a chuva serôdia são eventos imprescindíveis, né, para que haja o crescimento da planta e para que haja uma boa colheita. Através da analogia com o tempo, né, das chuvas serôdias, o profeta anunciou que estava próximo à temporada da colheita, não a colheita, né, dos frutos da terra, e sim aquela espiritual de um povo que passaria a amar e respeitar a Deus, né? E que diz lá no profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 11. Mas que também eles seriam fortalecidos, né, e amparados por esse grandioso Deus, conforme o profeta Zacarias. E comparada à chuva, a vinda do Espírito Santo começou a derramar suas primeiras gotas na igreja primitiva e ela foi aumentando de intensidade, né, nos últimos dias, quando se aproxima o tempo das chuvas serôdias, que fala em Zacarias capítulo 10, versículo 1, quando o trigo já está na fase de colher, onde ele está precioso, prestes para ser colhido, né, para os depósitos celestiais de Deus, e o joio, onde ele será lançado na lama, que diz Zacarias capítulo 10, versículo 5. E está chegando o tempo, amigos, né? E eu ouço afirmar que nós já começamos a vislumbrar, a enxergar suas primeiras evidências de que o aguaceiro da chuva do Espírito Santo, do Espírito de Deus, será derramado sobre cada um de nós, como fala Zacarias 10:1. Que por ele Deus sempre realmente prometeu e cumpriu, e que Zacarias também, nesse momento, ele aguardava e clamava por essa chuva. Tempo em que o Senhor dos Exércitos, ele tomará o seu devido cuidado com o seu rebanho, que fala lá em Zacarias 10:3. Ele fará dele o seu cavalo de glória na batalha, como fala Zacarias 10:3. É tempo das mais severas lutas, né, que nós teremos, das mais satisfação, né, onde serão cumpridas as promessas do derramamento do Espírito Santo de forma completa e real para todos nós, que consiste numa busca pessoal e constante que cada um deve fazer, renunciando a este mundo e aceitando a Jesus como Salvador e Senhor e seguindo seus mandamentos. E foi isso que aconteceu com os primeiros discípulos, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes, e que com isto promoveu a igreja cristã primitiva, um crescimento, né, onde 3.000 pessoas se converteram em um só dia. E muitos de que ouviram a palavra de Deus posterior creram, subindo esse número de homens alcançados para quase 5.000, que fala lá em Atos 4:4. Mostrando, né, que o derramamento do Espírito Santo de Deus não é uma promessa exclusiva para algumas pessoas, e sim para toda a carne, como está escrito inclusive para servos e servas, que está escrito ali em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. No dia de Pentecostes, apenas 120 crentes, né, eles se reuniram para orar, para clamar, para estar em comunhão com Deus, e essa oração fez com que uma enorme diferença na igreja, onde as pessoas foram alcançadas em decorrência dessas orações, e rapidamente ganhou milhares de crentes, né,
como nós vimos, de 3.000 passou para 5, de orações, e foi assim crescendo o povo de Deus. E vejam como os discípulos, né, receberam o Espírito Santo na igreja em geral, estavam vivendo assim, um momento assim, de grande fragilidade, antes de eles receberem o Espírito Santo. E a morte de Jesus havia destruído a esperança de muitos cristãos. Contudo, eles, ao contemplarem o seu Salvador ressuscitado, quando eles acabaram ouvindo a voz de Jesus, que deu conforto para ele naqueles 40 dias em que Jesus havia ascendido, né? Ressuscitado, estando no meio do seu povo, por 40 dias, e receberam o ânimo que eles pensavam e que eles precisavam, e assim eles perseveraram unânimes em oração, que fala Atos 1,14. E isto na certeza de que receberiam o poder do Espírito Santo, que fala lá em Atos 1,18. A igreja ganhou muitos adeptos que se batizaram, mesmo tendo assim um grande grupo assim de sacerdotes, mas eles obedeciam com fé, fala lá em Atos 6,7. Mesmo sendo perseguidos, onde eles tiveram que ir para outras cidades, né? Onde eles saíram ali de Jerusalém, e eles foram para pregar o evangelho da verdade e da palavra de Deus em todos os lugares, em novas igrejas, que fala em Atos 8,4, como aconteceu a visita que eles fizeram para Judeia, Samaria, Galileia, que está lá em Atos 9,3,1. E Deus tem seus escolhidos em todos os lugares, em todos os cantos da terra. Há uma igreja invisível na Babilônia que no devido tempo, na devida hora, aceitarão o convite de Deus que diz: sai dela, povo meu, que está lá em Apocalipse 18,4. Pessoas que amam a Cristo conforme a luz que elas receberam, conforme o ensinamento que elas receberam, acabaram aceitando realmente o chamado e se juntaram ao povo de Deus um pouco antes da volta de Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas essas pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha sabedoria, entendimento e passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar todos nós, você, sua família, eu, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar de onde lá não haverá mais morte, aflições, mais dores, mais perseguições. Você estará no céu, você poderá ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.